Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Hoje, já finalizando o nosso livro, nós vamos para um capítulo importante sobre a criação da Umbanda, tá? Não no plano só material, mas no plano espiritual também. Então, vamos pedir as bênçãos e a proteção de nosso Pai Oxalá, de nosso Pai Oxóssi, que nos ampare na busca pelo conhecimento. E aqui a gente está num ponto do livro em que ele retornou do meio, o meio que é o temido umbral, o purgatório dos católicos, né? Aquele local que a gente, mesmo falando bastante, né? As religiões tratam de várias formas esse local, mas é um local extremamente perigoso, né? Então ele retorna, ele consegue, depois de encontrar o seu irmão na origem, o seu irmão nas trevas, que é o seu oposto, que lhe abriu literalmente as portas do meio, lhe ensinou os caminhos e os mecanismos. Mas esse livro, gente, depois que ele volta, quando ele retorna, ele encaminha o Cavaleiro da Justiça, né? E quem vem recebê-lo é o Cavaleiro do Mar, que acabou se tornando seu mentor, né? Conhecido também como Mago da Luz Cristalina. E ele vem, e lógico que aquela Senhora da Luz vem, lhe agradece, e quando o Cavaleiro do Mar chega e ele recebe os agradecimentos, o Cavaleiro do Mar falou assim: Ah, então agora, como foi? O que que você achou do meio? Aí ele falou, nossa, é algo impressionante, né? Aí ele pergunta ainda para o cavaleiro, você já esteve lá? Ele falou assim, algumas vezes. E aí, o cavaleiro da Estrela da Guia, ele já sabia, por observação, que o Cavaleiro do Mar, ele não pertencia nem à quarta, nem à quinta esfera, mas sim à sexta. Olha o grau de evolução desse espírito. Lembra que Jasmim, Raios de Lua, o Mestre Han, que eram evoluidíssimos, passaram para a quinta esfera. E o Cavaleiro do Mar, que era agora o mentor dele, ele era da sexta esfera, uma esfera abaixo das esferas angelicais. Então, é um espírito de luz extrema, né? Só que vamos dizer assim, se transmutava, né? Se vestia da forma do Cavaleiro do Mar, né, para poder fazer o seu trabalho em esferas inferiores, que era onde ele estava, que era a quarta esfera, né? E ele fala: vamos conhecer o meu ponto de força, que é o mar, por dentro, não por fora. E ele fica encantado. Ele fala: Nossa, eu já conhecia, né, vários pontos de força por fora, mas não conhecia Informação. nem por dentro. Então, ele vai conhecer dentro do mar, como é o ponto de força do mar. E aí, gente, para aqueles mais apaixonados, principalmente para os filhos de Iemanjá, esse livro especificamente, ele não dá muitos detalhes deste ponto de força para o lado de dentro do mar, mas tem outros romances do Saraceni que eles descrevem bastante coisa do ponto de força do mar, então vale a pena. São livros muito bonitos, tá? Então, nesse daqui, ele chega, vai conhecer, escreve, tudo muito bonito e tal. E o cavaleiro deixa ele lá. Ele fala, ó, você vai conhecendo aqui, primeiro ele conhece o lado da luz, do ponto de força do mar, e depois ele vai explorar o ponto das trevas, né? Que são os polos esquerda e direita do mar. Tudo tem esquerda e direita, né, gente? E o mar também tem a sua direita e tem os trabalhadores da esquerda do mar. E quando ele chega lá
o cavaleiro deixa ele sozinho. Falou, olha, você pode ir explorando aqui, que eu te encontro na superfície. E aí ele vai andando, visualiza vários espíritos que andam apressados e não mal olham ele por reverência, né, por respeito, que sabiam que ele era um espírito superior ali. E ele encontra quem? Quem que estava lá no ponto de força do mar? Sara. Ela era a chefe daquele local em que ele estava. Então, ela era uma das grandes chefes da esquerda do mar, uma rainha do mar, literalmente. Então, quando fala rainha, o ponto de força de uma das rainhas da esquerda do mar é uma pomba-gira rainha do mar, tá? Não fala qual das suas várias, né? São várias falanges, né? São várias rainhas de cada região da esquerda do mar. E Sara encontra com ele lá, e eles ficam muito felizes, conversam, né? Ficam, eles conseguem, a partir desse momento, voltar sempre para visitar ela, assim como ele visita Salete, Ângela, né? Ele sempre dá atenção para todas as pessoas que ele colocou no caminho, de uma certa forma, né? Então, depois de alguns dias ali juntos, eles se separaram quando o Cavaleiro do Mar veio chamá-lo de volta, né? E aí, no próximo capítulo, que se chama A Queda na Assembleia Sinistra, gente, esse capítulo, ele praticamente descreve a implantação, os motivos do porquê surgiu a Umbanda, tá? E isso é extremamente importante. Nesse livro, talvez seja uma das coisas, assim, mais importantes para a gente refletir e pensar. Então, peço hoje que tenham um pouco de paciência, porque eu vou ler vários trechos, que são extremamente importantes, tá? Olha o que ele descreve. No início do século XX, então nós estamos falando aqui 1900 e alguma coisa. Vocês sabem que a Umbanda surgiu com o nome Umbanda em 1908. Lógico que nós já tínhamos manifestações de Umbanda muito antes, mas não com o nome Umbanda. Então, o marco de Zélio de Moraes, ele é válido, em que pesem as críticas, tá, gente? Eu sinto muito. É assim, é ficar brigando por uma coisa que não é para brigar, sabe? Então, mas enfim, num outro vídeo a gente trata disso. Ele fala que no início do século XX, muitos guardiões receberam uma nova incumbência, ou seja, todo o Grande Oriente convocou seus trabalhadores e fizeram umas reuniões no plano astral do Brasil, em auxílio aos guardiões do panteão africano e indígena no novo ritual do culto à natureza, que iria desabrochar em todo o país. Por quê? Os indígenas estavam desaparecendo com a supremacia dos brancos, e os negros oriundos da África escasseavam, dando lugar aos europeus que aqui aportavam. Então, nós temos um final, né, do período de escravatura, né? E em massa imigrantes europeus, principalmente na Primeira Guerra, gente, vieram, e até um pouco antes, mas de várias doenças, né? Vieram para o Brasil, então nós tivemos uma migração em massa de europeus, e todo o potencial místico acumulado tinha que ser direcionado para um ritual de ligações com a natureza, tanto indígena quanto africana. Então, eles se envolveram a fundo nesse ritual. Então, eles foram convocados, na verdade, pelo Grande Oriente Luminoso para essa tarefa. A espiritualidade era tabu entre grandes partes da população que se aglomeravam na cidade. E cada guardião entrou com todos os seus auxiliares. Cada um formou uma estrutura de trabalho adaptada, não a mestres iniciados, mas a pessoas comuns que já haviam reencarnado aos milhares. Eram espíritos de negros e índios, já educados na imortalidade da alma, no mistério das reencarnações e na lei do karma. Então, gente, olha isso. Eles foram convocados
para atuar, para trabalhar, para montar uma estrutura de trabalho para os encarnados. Quem que eram os desencarnados? Médiuns, pessoas comuns. Não eram magos iniciados. Quando a gente fala magos iniciados, são pessoas que já tiveram conhecimentos iniciáticos de magia, né? Então não era nada disso, eram pessoas simples, comuns, que estavam reencarnadas aqui. E o que que ele fala? Que os europeus ainda estavam na pré-história do mundo espiritual. E isso é evidente, né, gente? O Brasil, se a gente comparar com países europeus, é um país muito, muito, muito mais espiritualizado. Não estou dizendo que é melhor, não é nada disso. A gente trabalha, quando a gente fala em espiritualizado, é uma grande parcela da população com consciência da espiritualidade, ter conhecimento, sabe que existe, crê na imortalidade da alma, pluralidade de vidas. Então, a gente tem uma esmagadora maioria, inclusive, vocês me desculpem, não é uma crítica, tem muito católico que acredita em reencarnação. Tem muito católico que fala assim: ah, não, eu sou católico, mas eu acredito nessas coisas. Toda vez que a pessoa fala nessas coisas, vocês sabem do que eles estão tratando, né? Isso não é ruim, é bonito, não tem problema nenhum. A pessoa, né, gosta daquela religião, mas se afiniza com outras crenças ou parte de outras crenças de outras religiões, né? Então, mas os europeus não. Os europeus não têm essa noção de espiritualidade tão avançada em massa como nós temos, né? Então ele fala assim, só alguns tinham contato com o mundo espiritual e ainda de forma científica, não mística, que era o que Kardec propôs lá em meados aí de 1850. Era uma, sim, Kardec não era um religioso, Kardec era um cientista. A proposta de Kardec era colocar método científico na investigação da comunicação com os espíritos, na existência da vida espiritual. Kardec jamais criou ou falou que ia ser uma religião. Graças ao amor maravilhoso de Chico Xavier aqui no Brasil, o Espiritismo se tornou uma religião com coração, com alma, né? Mas não foi essa a criação de Kardec. E aí, continuando, ele coloca que era um empecilho aos mestres da luz no derrame de espiritualismo que tinham reencarnado aqui, né? Uma maciça quantidade de pessoas negras e índios em corpos de brancos. Sim, gente. Então, reencarnou aquele monte de negro e de índio em corpo de gente branca. E aí virou uma confusão, virou uma dificuldade para eles lidarem com isso. Então, o que que ele fala? Milhares de iniciados na origem, espalhados por todo o planeta, uniram-se no novo ritual, que nada mais era do que a união do ritual africano e do ritual indígena, adaptados a uma sociedade católica, apostólica, romana tradicional, que é o que nós vivemos hoje, gente. A Umbanda é essa. Não adianta você fugir ou querer falar que a Umbanda é só indígena, ou só preta, ou só branca, ou só católica. Ela tem as três influências muito grandes, né? E eu acrescento ainda aqui do kardecismo, né? Que ele fala aqui só do catolicismo, mas o kardecismo também, né? Então, ele fala por que o lançamento do novo ritual em massa? Muito simples. Os europeus que aqui aportaram, já há alguns séculos, trouxeram consigo legiões de demônios que os tinham como joguetes bem controlados. Por quê? Espíritos europeus encarnados com pouquíssima noção de espiritualidade, gente, eram um joguete, eram manipulados facilmente pelas trevas para atender os seus interesses, né? A gente com conhecimento já é difícil. Imagina se achando que essas coisas não existem, né? A ambição, o ódio, a inveja e a crueldade eram as portas das trevas que eles abriam com muita competência, graças ao mental eivado de ligações malignas. Tudo isso, mais
O preconceito espírita, e aí sim, era um preconceito espírita, vocês sabem disso, impedia que se combatesse o mal no plano terrestre. Muitos negros tentavam como podiam, mas tinham o agravante de serem negros e pouco valorizados. Os índios, então, gente, nem se fala, né? E índio não era nem gente naquela época. Eu acho que era pior que o negro. Então, era uma situação em que quem tinha noção de lidar com esses embates espirituais, trevosos, não era levado a sério, era desvalorizado. E o kardecismo, que era quem tinha noção, eu vou dar uma pausa aqui, gente, que talvez eu acho que todos vocês sabem, mas não custa relembrar que a Umbanda, justamente no seu início, no seu dia, como sendo o marco, em que Zélio de Moraes ele vai no centro. A Umbanda surgiu dentro de um centro kardecista. E quando ele chega no centro kardecista para receber tratamento para o mal que ninguém achava que ele tinha, ninguém sabia o que que era, a família já tinha levado em padre, né, em psiquiatra, ele já tinha passado por até uma benzedeira, em que ele teria recebido o pai Antônio primeiramente, tá? Então, tudo isso já tinha acontecido. Quando leva ele no centro kardecista, começam a ter incorporações nos médios sentados ali na mesa de espíritos de negros e de índios. E eles são expulsos. O doutrinador fala assim: não, aqui vocês não podem se manifestar aqui, não. Que aqui são só para espíritos evoluídos. E expulsa os preto velho e os caboclos de lá. E aí vem o caboclo da sete encruzilhada e fala, não, não, eu vou criar uma religião, o nome dela vai ser Umbanda, e lá vão ser acolhidos os pretos e os simples, os matutos, os índios, e lá não é só de doutor, não. Vai acolher todo mundo que precisar. Manifestação do espírito para a prática da caridade. Isso era extremamente mal visto pelo kardecismo na época. A gente está falando em 1908. Gente, em 1908, só tinha o espiritismo kardecista era altamente elitizado, tá? Por quê? Quando veio o espiritismo kardecista para o Brasil, veio em francês. Então veio da Europa, era só quem tinha condições de viajar para a Europa, conheceu as ideias de Kardec, os livros e a obra de Kardec, e vinham para o Brasil e discutiam nas altas rodas de intelectuais que liam em francês, tá? Então, não era acessível mesmo. Muito tempo depois que foi traduzido do francês para o português a obra de Kardec. Então, era realmente só elite que tinha contato com o kardecismo, tá? Então, era uma coisa assim, era extremamente elitizado. E na época, no contexto da época, gente, negro recém finalizado o período de escravatura, índio, obviamente, mal era gente. Ah, mas os kardecistas da época pensavam assim? Sim, pensavam assim. Era o contexto geral da época. Inclusive, existem textos de Kardec dizendo isso, que um dia esses espíritos iriam evoluir. Então, os combatentes do kardecismo apontam isso, tá vendo? Olha, religião de racista. Realmente, Kardec tem esses trechos que são racistas, mas o que deve ser analisado, gente, é que era um contexto cultural da época, entende? Então, tudo isso tem que ser tratado nesse contexto de 1908. Então, tinha muito preconceito. E a Umbanda foi lançada no meio disso. Então, para combater tudo isso, o que que eles fizeram? Né? Foi ordenado do sétimo plano ou da sétima esfera uma ordem direta e incisiva, ó, pá, que o dom do oráculo desperte de forma maciça. Não importa como, mas façam-no despertar. Pergunto para vocês, meus filhos, o que que é o dom do oráculo?
Somos nós. Nós somos o oráculo. Os médiuns são os oráculos. O que nós fazemos é uma fórmula, uma forma de manifestar o dom oracular, tá? Então, nós temos várias formas de manifestação oracular. A mediunidade e a incorporação é uma delas, que é a que nós mais conhecemos. Na nossa Umbanda, que é uma banda tradicional, nós não temos jogos de búzios, mas em alguns terreiros que têm uma influência mais forte de candomblé, tem o oráculo por intermédio do jogo de búzios, tá? Ou cartas, tarô, borra de café, tem folhas, ossos de animais, tá? Semente, a semente do obi é muito usada. Então, assim, são as várias formas de manifestação do oráculo. Então, foi dada a ordem lá de cima, ó, desperte, é para espalhar o dom oracular, não importa como. E aí, o que que aconteceu? Cada iniciado na origem, que eram os cavaleiros, né, e seus iniciados, trouxeram suas falanges de auxiliares, tanto à direita como à esquerda, e o maior combate teria início. Ele diz, o Cavaleiro da Estrela da Guia, ele fala, eu entrei com milhares de amigos que havia um dia tirado das trevas e enviado à luz. Vocês lembram, né, gente? Que ele ficou séculos tirando gente das trevas e pondo para trabalhar e recuperando. Então ele tinha gente para caramba para ajudar. Formávamos a falange da luz da estrela guia. Onde houvesse alguém com o nome estrela incluído, eu estava lá. Então, todas as falanges, estrela do mar, sete estrelas, estrela matutina ou estrela da manhã, estrela da noite, estrela azul, estrela dourada, etc. Todas essas falanges estavam sob o comando do Cavaleiro da Estrela da Guia, né? E até hoje existem falanges de estrelas. Se eu não me engano, o caboclo que a madrinha do Gustavo recebia era o caboclo sete estrelas, que era um caboclo lá na outra tenda. Então, é um caboclo de Oxóssi submetido, sim, comando altíssimo do Cavaleiro da Estrela da Guia, né? Então, o que que ele fala da Umbanda? O culto à natureza é uma tentativa de reunião dos sete símbolos sagrados em um só movimento religioso. Por isso, sete linhas da Umbanda. O Grande Oriente Luminoso entrou com seu apoio logístico e seus servidores mais aptos no novo ritual. O panteão africano com suas divindades ancestrais. Olha só, que é o nome, na verdade, as divindades ancestrais são os termos que nós usamos para designar as qualidades de Deus. Nós usamos o termo orixá, mas existem divindades africanas com outros nomes, com outros termos. Os inquices, os voduns, também são divindades. Nós adotamos esse termo orixá, que é de uma determinada região, né? Uma determinada cultura africana. Mas é só um termo, é só para dizer o nome das manifestações de Deus, das forças de Deus, das qualidades de Deus. Nós usamos o termo orixá, que nós carinhosamente usamos como inspiração, como herança do povo africano, né? E aí, já incorporadas ao mental de milhares de espíritos que estavam aqui. E os indígenas, com seu culto puro à natureza e toda a sua mística. Por quê? Para o indígena já tinha, o Deus era o sol, o Deus rio, eles já tinham como divindades cada manifestação da natureza. Isso era o mais puro, o mais natural possível, já estava aqui, né? Olha o que que ele diz. Eu, Cavaleiro da Estrela da Guia, não era o ente incorporante. Ele não baixava, não incorporava em ninguém. A sua função era dar apoio a todos os seus comandados que atuavam mediante o dom da incorporação oracular. Os negros criaram a sua linha das almas. Os iniciados, quem que são os iniciados? Os mestres iniciados em magia criaram a linha do
Oriente, que é a linha mais magística que nós temos dentro da Umbanda, e os indígenas, as linhas de caboclo. Tudo era harmônico, como hoje ainda é. Eu reencontrava no novo ritual velhos amigos do passado. Nós nos uníamos em grandes agrupamentos na crosta terrestre, junto aos pequenos e humildes templos de Umbanda. Gente, olha isso. Então, esse povo todo, essa muvuca toda, vinha aqui desde de séculos e mais organizadamente a partir de 1908. Eles não vinham para proteger e criar templos de ostentação, falando, não, a nossa religião que vai combater tudo mal, então tem que ser um negócio magnífico, nós vamos dar suporte. Não, eram os terreirinhos de beira de quintal, de garagem, na sala das vozinhas, rezadeira, porque era para todo mundo. Reencarnou em massa uma quantidade de médium em todos os locais, nas mais variadas cidades, famílias, ambientes, classes sociais, e foi baixando, foi reencarnando médium, e todos vocês sabem que quando o dom da mediunidade bate na porta, ai, para onde você corre? Você pode correr para onde você quiser, meu amigo, vai com você. Isso, como aconteceu com a gente ainda hoje em dia, né? Isso aconteceu lá atrás também. E a espiritualidade, ó, vamos, que tá na hora, vamos, desperta aí, meu amigo. Vocês não estão de férias nessa vida, não. Tem que trabalhar. E como despertou a gente, despertou milhares e milhões, talvez, de médiuns mundo Brasil afora, né? Então, o que que ele fala? Não tínhamos como auxiliares no plano material, grandes mestres iniciados no ritual, mas sim seres humanos com uma vontade imensa de trabalhar em benefício da humanidade como um todo e seus semelhantes no particular. Graças a Deus que continuam assim. Vocês estão vendo que coisa mais linda, gente? Ai, isso é a tradução mais simples do que é para ser Umbanda. A pessoa de boa vontade, muito boa vontade de ajudar o seu semelhante. Isso. Depois você estuda, se prepara, se fundamenta, vai, né? Tudo evolui na vida. Mas a base, o arroz com feijão, para você trabalhar, querer desenvolver sua espiritualidade, é justamente ajudar o próximo. Lembra? Em poucas décadas, a Umbanda, né, que ele vai tratar do culto, já superava o espiritismo, o ritual africano puro e os outros de origem europeia, tais como a maçonaria e a Rosa Cruz. Só vou dar um adendo aqui, por quê? Porque ele trata a Rosa Cruz e a maçonaria como rituais também não exatamente religiosos, mas rituais mágicos de iniciação. Tá? Então, o que que ele fala? A Umbanda abria frentes de ação em todos os cantos do país. Só havia pequenas diferenças de origem funcional ou de linha de força que preponderavam nos trabalhos. Está dizendo o quê? Que tem diferença e tinha diferença em cada terreiro. Então, a diferença de linha, quem que seria o chefe? Um caboclo é chefe do terreiro, no outro terreiro o chefe é Exu, no outro terreiro o chefe é criança, no terreiro o chefe é preto velho, e que nada disso descaracteriza a Umbanda. São diferenças apenas de linha de força que preponderam no trabalho. Em certo momento começaram, e aí, diante de todo esse cenário, em certo momento eles começam a ver desaparições de entidades que atuavam nessas linhas de força, né? Ele até menciona, ele falou, olha, que alguém caísse em trabalho era natural e aceitável, né? Muitos caíam, mas logo alguém os libertava e a luta continuava. Só que o que estava acontecendo agora era diferente. As entidades, mesmo de altíssimo grau, né? Elas simplesmente sumiam. Nem os grandes magos da luz da sexta esfera conseguiam localizar esses espíritos. Então começaram a sumir trabalhadores da luz de todos os graus, né? E eles não sabiam onde estavam. Aí, o que que foi feito? No Grande Oriente Luminoso, que era quem cuidava da parte da logística, nossa, me lembrei de uma coisa, agora depois eu falo.
Uma grande reunião foi convocada para desvendar esse mistério. E eles escolhem um grupo, né, para fazer essa pesquisa, essa investigação, para descobrir o que estava acontecendo. E ele, lógico, foi um dos escolhidos para essa tarefa, de investigar, saber o que estava acontecendo. Então, ele saiu da reunião com o grande mago da luz cristalina, que era o seu guardião e mentor, que era o Cavaleiro do Mar, agora que o acompanhava. E ele, o Cavaleiro do Mar o instrui, ele falou, ó, para poder investigar isso, vai ter que descer o máximo possível, com muita precaução. Encontre-se com o Mago das Três Cruzes e tenha nele um apoio para os passos que dará. Só assim nós não vamos te perder de vista. E aí, mais tarde, eles se separaram e ele foi ao encontro do Mago das Três Cruzes. Quem que era o Mago das Três Cruzes? O velho João de Mina. Lembram do João de Mina? Aquele primeiro preto velho que encontrou ele quando ele chegou no Brasil, que curou ele com erva, que tirou os feitiços que estavam matando ele, que ensinou tudo sobre os orixás para ele, né? Então, ele era o mago das Três Cruzes, que chefiava uma falange de mestres africanos ligados à sétima linha de força, tá? A linha africana pura, dedicada aos velhos sacerdotes negros. Pouco tempo depois, consegui de um amigo das trevas a promessa de ser levado para conhecer a Assembleia das Trevas. Era assim que era chamada a congregação, né, dos grandes entes das trevas. E ele foi lá tentando. Lembra que ele tinha o poder de investigar o mental dos espíritos? E ele foi lá tentando fazer isso nessa assembleia, tá? Diante da assembleia, ele cometeu o primeiro erro, que foi se separar das suas duas espadas mágicas que o protegiam, e ele voltou à sua forma original de cima de uma moeda. Vocês lembram agora disso no livro Guardião da Meia-Noite? Vocês se lembram desta cena específica? Porque quem acompanha ele na Assembleia era o João de Mina e o Guardião da Meia-Noite. Só que o Guardião da Meia-Noite não sabia o que é que estava acontecendo aqui. O Guardião da Meia-Noite só estava ali atendendo um pedido do Cavaleiro da Estrela da Guia, que era quem o estava mentorando, na verdade, o direcionando na sua evolução. Só que quando eles chegam lá, vocês sabem bem o que aconteceu. Vem aquele ente lá rastejante, aquele ser infernal, e captura por aquele ente. E depois, no outro livro, fica todo mundo lá desesperado para recuperar, meu Deus, vai todo mundo atrás do Cavaleiro da Estrela da Guia, tal. E em dado momento eles conseguem trazer ele. É a partezinha final do livro, O Guardião da Meia-Noite, né, que nós já estudamos aqui. Agora, esse livro vai contar de dentro o que aconteceu com ele lá quando ele foi capturado. Esse ente das trevas, gente, era um ente já, era um espírito inimigo do Cavaleiro da Estrela da Guia há milênios, tá? Não só dele, como do pai dele também. Então, ele já estava vigiando seus passos há muito tempo, aguardando um momento de descuido, que foi esse descuido que ele teve de ficar sem as duas espadas, que seria a única coisa capaz de deter ali naquele momento, né? E conseguiu aprisioná-lo. E quando o Grande Oriente ficou sabendo, né, quem era o responsável pelo desaparecimento, mandou todo mundo, né, perseguir e bloquear e recuperar o Cavaleiro da Estrela da Guia, né? Só que enquanto isso não acontecia, pensem, gente, que a noção de tempo e espaço do lado de lá é absolutamente diferente, né? Ele fala: quanto a mim, pouco posso dizer o que me aconteceu. Como eu já disse, eu era imune. Né? Como eu já disse, eu era imune à maioria das picadas de serpente, mas havia uma que eu temia, que era a serpente negra. E foram elas que cravaram suas presas em mim, quando o que rasteja nas trevas me subjugou antes de levar-me consigo. O que aconteceu?
horror, pavor, medo, angústia, aflição, desespero, loucura, remorso, tentação, luxúria, desejo e muitos outros mistérios das trevas, da ignorância, se fizeram vivos no meu mental, tanto no superior quanto no inferior. Todo o meu ser imortal foi violado e violentado. A tudo eu ouvia, via ou reagia com uma observação apenas. Ele se lembrava: eu sou você e você é parte de mim. Que eram as palavras de Deus para ele. Eu lutava contra os meus instintos. Só uma coisa me importava: manter intacto o meu mental superior. Ele usou de muitos artifícios e ilusões, mas a todos eu conseguia reagir. Quando já estava quase cedendo, ele ia lá e se enfurecia com a minha resistência. Gente, só um pouquinho aqui, porque existem. Nós temos vários corpos. Eu já falei várias vezes disso para vocês. Eu vou fazer um vídeo separado. Estou prometendo, uma hora eu vou cumprir. Além, nós temos o corpo físico e a nossa centelha divina. A Átma é o corpo búdico, como chamam alguns, tá? Que seria a nossa centelha divina, a nossa essência, a nossa alma. Só que entre cá e cá, existem vários corpos com densidades diferentes, que se dá um nome genérico de perispírito. Mas nós temos um corpo físico, depois desse corpo físico tem um duplo etérico e assim por diante, até chegar no corpo mais sutil antes da nossa alma. Então, esses últimos três corpos, que são os mais sutis, são aqueles que guardam as nossas essências mais profundas. Então, o que que ele estava tentando preservar? O seu, daqui para cá já tinha ido, gente. O corpo espiritual dele já tinha sido acabado. Ele estava tentando preservar o seu mental superior, que é a sua, o que resta da sua essência divina, que ele estava mantendo. O pouco de consciência, vamos dizer assim, o último resquício de consciência que ele tinha antes de virar pura essência divina, perde totalmente. Se integra à criação como centelha divina que é, não desaparece, mas se integra à criação, tá? Então, ele sentiu o seu perispírito ser destruído, como se fosse um corpo físico. Ele fala, sim, como se fosse na carne, pois eu estava numa região de baixíssima vibração. Então, onde havia um símbolo impresso, lembra que ele tinha os símbolos impressos no seu perispírito? Ele recebia descargas de energia negativa para tentar apagar os símbolos. E tal dor só podia ser imaginada por alguém que já sentiu um maçarico queimar-lhe a pele. E isso durava muito tempo, até que conseguissem tornar o corpo totalmente negro, a ponto de dos símbolos todos sumirem. Apenas um símbolo eles não conseguiram eliminar. Foi a estrela em meu peito. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Ainda que sem luz e enegrecido seu contorno, lá estava ela, negra sob fundo negro. Uma estrela pode sim ser apagada, mas não eliminada. Então, tudo que esse ser das trevas fez com ele foi somente para conseguir uma única coisa, que ele renegasse o nome de Deus. Parece, parece coisa da Inquisição, né? Mas não é. Isso ele não conseguiu de mim. Conseguiu fazer com que eu me inundasse no desejo, no prazer, na dor, na revolta, mas nunca contra o santo nome de Deus. Isso ele não conseguiu. E a tortura aumentou de tal intensidade a ponto de eu me sentir todo perfurado, queimado e quebrado. Vocês imaginam a tortura e o tanto que isso durou. Ele sofreu tanto que ele caiu no vazio da dor. E no vazio da dor, ele ainda ouvia a voz da morte que dizia para ele: morra e a sua dor cessará. Então, no último esforço, ele criou dentro do mental dele um vazio absoluto. E no vazio absoluto, nada tem ressonância. Ali só se ouve a voz do silêncio. Vocês lembram que é quando ele fazia aqueles mergulhos no vazio, que ele ficava. É uma coisa que a gente não consegue imaginar muito, tá, gente? Porque para um espírito fazer, ele entra num grau
de concentração de si mesmo, que é só o vazio mesmo, é um vazio absoluto. É a voz do silêncio. Lembra que é onde ele encontrou o anjo? Que foi na voz do silêncio? Então, ele conseguiu ir para esse lugar e mesmo lá ele tentou criar no mental do cavaleiro confusão, misturando a sua voz, né, do ser das trevas com a do silêncio. Lançou-me todos os meus fracassos, todos os meus erros, todas as minhas dores, anseios, angústias e desejos, e mesmo assim ele não negou o seu Criador. E a voz dizia: negue-o e viverá para sempre. E ele, até ali, ele conseguiu segurar e não negar a Deus. Então, como a voz do silêncio se sobrepôs à do ser das trevas, né? Finalmente ele conseguiu vencer. Mas não é vencer de derrotar. Ele venceu, ele não se deixou subjugar. Então ele não negou o Criador. Era tudo que ele queria. Aquele ser queria que o cavaleiro fosse para o lado dele. Sempre foi, desde de milênios atrás, a vontade que o cavaleiro passasse para o lado dele. E ele nunca se dobrou, né? Então, ele se lembrou, dentro lá daquele vazio absoluto, da voz que ele ouviu do Criador. Se você morrer por mim, eu, o seu Criador, irei revivê-lo em mim, pois só eu sou a vida e o resto é apenas um meio de vida da vida. Eu sou a vida e quem vive em mim, por mim e para mim, jamais morrerá. E se você morrer por mim, ainda que mais nada eu possa lhe dar, o dom da vida terá, pois eu sou você por inteiro e você é parte de mim. E isso ele entrou como se fosse num sonho. Ele conseguia ficar mentalizando essa voz dentro da cabeça dele, nesse vazio absoluto. E aí, passado, ele fala, não sei quanto tempo, eu comecei a sentir meu ser flutuar e ouvi um grito arrepiante penetrar meu mental. Era o grito do horror que me dizia: eu ainda o dobrarei à minha vontade, pois você é a fonte do meu ódio. Eu só apagarei meu ódio no dia em que você o odiar. Odiar a Deus, né? Mas ele sabia que eu jamais negaria minha origem. Eu não podia saber quem eu era, pois até minha visão tinha sido apagada. Mas eu senti meu anjo da luz me colher em seus braços e flutuei no espaço. Não podia mover-me. Tudo em mim havia sido destruído. Só uma coisa permanecia intacta: o amor no meu Criador. Não me lembrava mais nada, tudo havia sido destruído. Tudo, mas tudo mesmo ele destruiu, menos o amor ao Criador. Minha prova havia terminado. Um dia, meu ancestral místico me havia dito: um dia eu testarei o seu amor por mim. E esse havia sido meu dia. Meu corpo já não tinha mais nenhuma coordenação. Meu mental já não tinha mais o poder de outrora. Os símbolos sagrados já não existiam mais. Tudo eu havia perdido. Só me restava o amor ao Criador. E foi esse amor que me resgatou da queda das trevas do mental inferior. Senti-me depositado numa cama macia e depois uma mão tocou meus olhos vazados. Voltei a ver, mas não reconhecia nada. Vi rostos tristes chorando, mas nem o choro eu reconhecia. E o porquê daquilo eu não sabia. Alguns falavam, mas eu não entendia. Outros acariciavam meu rosto, mas eu não sentia. Não compreendia nada ao meu redor. Então eu soube de tudo. Eu havia morrido, não na carne, mas no espírito. Restava apenas um lugar, e ali era onde eu me refugiava. Eu havia caído no vazio absoluto, e o horror tomou conta do meu ser superior. O pavor me ameaçava a todo instante. Só me restava a última esperança dos que morrem, Deus. E ele, mentalmente, eu clamei: meu Deus, me ajude. E tantas vezes clamei que ele me ouviu. E um sono profundo tomou conta de mim no meu último refúgio. Então, só então, eu adormeci no vazio absoluto.
Não vai dar para terminar, porque ainda vai faltar o último capítulo. Mas para vocês conseguirem compreender, foi até uma pergunta que eu recebi há uns vídeos anteriores. A pessoa falou assim, mas o espírito morre? Assim, que ele fala que várias lutas ele descreve e fala, vou degolar, eu vou te matar. Tipo assim, mas eles já estão mortos, eles morrem? Morrem. Não como a morte da carne. Mas como eu disse, os vários corpos vão sendo eliminados. E dependendo da situação, o ser pode ter todos os seus corpos eliminados e ele volta a ser uma parcela divina, uma partícula divina, onde não há mais consciência e memória. A pessoa deixa de ser quem ela é. Entende? Ah, mas isso pode ser trazido depois? Pode. Existe como resgatar, como recuperar. Mas o espírito, ele pode perder toda a sua capacidade de falar, de pensar, de recordar, porque ele vai perdendo os corpos que têm essas habilidades e vão restando só aquilo que fica impregnado no mental, que faz parte do seu registro acástico geral, vamos dizer. Entende? As memórias, as sensações, certas compreensões são parte dos nossos corpos mais densos. E o que ele fez, ele foi perdendo tudo, ele foi perdendo, perdendo. Ele só restou, não é nem o corpo, ele fez tudo isso mentalmente. Então, o terror que ele viveu, a dor, o medo, a tortura foi tão grande que o seu espírito se refugiou dentro de um vazio. É como se o espírito se fechasse dentro dele mesmo. Só para vocês entenderem, porque isso é muito abstrato, nós temos algumas doenças mentais em que isso acontece. A pessoa se volta e se fecha em si mesma. Entende? E o espírito fez isso como autodefesa, era o único lugar onde ele conseguiu parar aquela tortura, aquela dor, aquela confusão e tudo mais que ele sofreu. Então ele se fechou naquele vazio absoluto do seu mental, que era onde ele encontrou a voz de Deus. Foi ali, é como se o espírito se recolhesse naquele último estágio. Então, quando conseguiram recuperar ele estava tão traumatizado que ele não conseguia sair dali. Então ele via, ouvia as pessoas, mas ele já não tinha memória. Primeiro que tudo isso foi eliminado com os outros corpos que ele foi eliminado por esse ser das trevas. E o pouco que ele restou, ele se fechou. E isso, gente, é uma coisa tão profunda, mas tão profunda. E assim, é muito difícil até para a gente compreender esse processo, porque é algo que nós não temos, talvez nem semelhança. Eu falei de algumas doenças mentais, mas assim, é muito longe disso que ele está relatando. Está falando de um espírito que se fecha em si mesmo, tá? Que é o que ele chama desse vazio absoluto. Esse vazio absoluto é algo dentro da sua mente em que ele se refugia. E aí ele dorme. Por quanto tempo? Ele fala, não sei por quanto tempo, né? Só que quando despertou, o que que ele fala? Eu já não entendi o que diziam, mas ainda tinha dificuldades em coordenar meu pensamento, meu raciocínio. Agora eu via as pessoas e sabia o que eram, eu só não me lembrava delas. Minha memória estava enfraquecida ou, quem sabe, até apagada. Uns vinham, olhavam, e perguntavam por que que eu estava chorando e perguntava, ainda te dói? E ele dizia, o que é dor? Ele não sabia o que era dor, ele não sabia se expressar mais. Ele perdeu todas as referências que ele tinha. Ele não conhecia ninguém. Aí veio a mãe dele. Eu falei assim, eu sou sua mãe. Ele falou, o que que é mãe? Ele não sabia o que que era uma mãe. Vocês estão entendendo o grau que ele perdeu tudo.
E aí, gente, como todo mundo vinha, conversava com ele, olhava, ele não reconhecia ninguém, e o povo só chorava, imagina. Veio, só para a gente tentar finalizar aqui para vocês. Veio todo mundo possível, de todas as esferas possível, e ninguém conseguiu despertar ele, ele não conseguia. E aí, o pouco que ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu se mexer, quando ele conseguia ter uma certa consciência, assim, se recuperar um pouco, ele sentia aquele terror e medo e voltava para dentro de si. Ele falava, não. Aí até veio Raiz de Lua, veio Sara, veio Salete, veio o pai e a mãe dele, veio o mestre Han, ninguém conseguia tirar ele dali. E aí chegou no momento em que a Raiz de Lua olha para ele e fala assim, mas tem muita coisa boa aqui fora, sai daí do seu vazio, tem muitas coisas bonitas. Ele fala, não, mas tem coisas ruins e eu não quero viver mais isso. Eu quero guardar a memória do que é bom e ficar aqui. Eu não quero. Então, ele decide ficar dentro de si mesmo. E não tem. Aí o que acontece? Você lembra que ele foi amparado e gravado com os 21 símbolos dos 21 guardiões superiores? Então, esses guardiões se reúnem, porque esses guardiões prometeram ampará-lo, seja em vida, seja na carne, seja no mundo espiritual. Todos os momentos prometeram ampará-lo. Eles fizeram um juramento para o cavaleiro, né? Daí eles se reúnem e eles decidem que o cavaleiro vai ter que reencarnar, né? E ele fala assim, daí quando ele fala, né, para o pai dele, ele fala, não, mas se ele vai reencarnar para quê? Para ser um deficiente mental, fazendo alguém chorar também? Ele fala, não, não, nós vamos guiar ele na carne. Muitas vezes nós o usamos e ele nunca recusou um pedido nosso. Realizou tudo sem perguntar o preço. O mínimo que podemos fazer é ampará-lo na carne. Ele fala, não, mas ele vai ser um vegetal. Porque sabe que um espírito que reencarna nessas condições, geralmente tem uma deficiência gravíssima. Tá? Então ele fala: não, Gabriel, nós vamos devolver seu filho à carne em poucos dias, né? Ele fala: nós o reviveremos na carne. O débito, nosso débito com ele é impagável. Então eles se comprometem pessoalmente a acompanhar o Cavaleiro da Estrela da Guia em sua reencarnação e que ele teria saúde, ele não seria um vegetal, não seria deficiente mental, né? E mais importante, o cavaleiro, mesmo todo esse, mesmo fechado dentro do seu mental, quando ele tentava ter uma certa consciência, ele sentia que aquele ente das trevas ainda estava vigiando ele. Então era medo mesmo, medo, pavor, trauma. É um trauma muito profundo, num grau dentro do espírito que a gente não consegue imaginar. Então eles se comprometem, inclusive, a cuidar e vigiar contra esse ente das trevas para que ele não o perseguisse na carne. Por quê? Na carne é muito mais fácil. Até o mestre Han fala, ele fala, seria muito mais fácil para o ente das trevas usar o seu mental quando ele estiver encarnado, né? Mas daí o mestre Han lembra de uma coisa, ele fala, vocês não conseguem ver que isso é um oráculo? Ele fala, é um oráculo. Ele era um guardião do oráculo na origem. E aqui continuou sendo por muitos milênios. E o gênio do oráculo que o anima há 7.000 anos. E isso é um oráculo. O oráculo quer dizer que o Criador lhe dará o direito ao dom da vida. Ou seja, ele viveria bem, né? E quem receber dele o dom da vida não será um ser imperfeito na carne. Então, com o tempo, ele fala, com o tempo, ele conseguirá purgar todo esse trauma e a imundície que lhe foi infiltrada pelas trevas. Ele fala assim: se os senhores chegarem então a essa conclusão, eu só peço o direito de acompanhá-lo pelo tempo que se fizer necessário. E aí todo mundo baixa, vem o mestre dele, que é o mestre da luz cristalina, que é o Cavaleiro do Mar. O mestre Han também vai. E aí todo mundo, gente, vocês imaginam a quantidade de gente
que esse homem ajudou, no céu e no inferno, literalmente, levanta céu e inferno para defender ele. Aí começa, né, o guardião do escudo fala, eu vou com as minhas espadas. Aí o outro fala, eu vou com as minhas 7 pedras. E um a um, todos os mestres, magos iniciados se propuseram acompanhá-lo na carne. Cumpriram o que haviam prometido durante o encontro em que o mestre Ram o levou à presença dos 21 guardiões dos mistérios. Nós o seguiremos a cada instante de sua existência, tanto como ente encarnado como desencarnado. Conhecemos seu passado, seu presente e futuro. Nós o honraremos com nossa proteção eterna. E assim ficou decidido. 3 dias depois, ele desceu a carne no Brasil, tá? E encarnou através de sua mãe, acompanhado pelo Mago das Três Cruzes, o João de Minas, e quem recebeu ele como filho foi Ruth, que era filha do João de Minas. Eu não sei se vocês recordam que Ruth era aquela a filha do João de Minas que fazia as joias para ele, lembra? Que ela adorava ele, que ele ensinou ela a fazer joias e ela morreu ali cuidando do ouro dele, na verdade, no engenho. Então ela já estava na carne e ela se comprometeu aí, aceitou recebê-lo como filho, tá? Então ele veio como filho de Ruth. E o que aconteceu é que ele ganhou o dom da vida, como ele havia prometido um dia nosso Criador. E aí, hoje, 3 magos trazem a história do Cavaleiro da Guia, que são esses 3 espíritos que ajudaram a relatar essa parte final, né? O Mago da Luz Cristalina, que é o Cavaleiro do Mar, também aqui hoje na Falange de Umbanda conhecido como Ogum Beira-Mar, né? Pai Benedito de Aruanda e o Espírito da Fonte do Saber da Luz Divina, tá? Então são os espíritos que basicamente Pai Benedito de Aruanda, que é um espírito muito afim em muitas obras, conta muitos momentos da história, são espíritos muito próximos. A grande maioria dos livros que tratam de encarnações do Cavaleiro da Estrela da Guia são psicografados pelo Pai Benedito, que ele fala até que é um dos sacerdotes que foi amparado pelo Cavaleiro da Estrela da Guia, ou simplesmente pescador da sereia. Muito bonito, gente. Eu fico muito emocionada, porque assim, esse já é a quinta ou sexta vez que eu leio esse livro. Todas as vezes eu choro, não seria diferente dessa vez. Nem pensem, tá? Pelo amor de Deus, que eu já ouvi assim, cada absurdo de especulação, de quem que ele é. Ai, né? Porque a gente sabe que ele é um médium reencarnado aqui, então ele é alguém que trabalha com mediunidade no Brasil, possivelmente ainda é na carne, né? Então, não especule, não nos interessa. Esse negócio de ficar sabendo quem foi quem na outra encarnação, a gente vê o exemplo aqui. O que que ele veio, como que ele veio, o que que ele está fazendo. Se vocês têm alguém que acha que tem algo parecido, eu não vejo ninguém na carne com características parecidas dele, mas, enfim, não é para isso, né? Seja lá a sua outra missão, que ele siga e a gente torce pelo exemplo que ele deu até por permitir psicografar toda essa história mesmo parece que no final parece uma derrota, mas é uma vitória, porque ele conseguiu não negar o seu Criador, que era a sua única missão no embate com esse ser, tá? Nós vamos finalizar, pedir amparo, discernimento e agradecer essas palavras desse autor, desses espíritos, do Pai Benedito de Aruanda, onde quer que se encontre, que ele possa receber a nossa gratidão pelos ensinamentos. Não estou tratando aqui se isso é Umbanda, se isso não é Umbanda. Gente, essa discussão pequena, de gente pequena, não é para nós, tá? Por favor, não entre nessa. Mas a gente agradece os exemplos, agradece as palavras, agradece os ensinamentos,
Em quantos momentos da nossa vida, a partir de hoje, gente, eu vou falar porque isso aconteceu comigo. Tem muita coisa que acontece na minha vida até hoje que eu paro e eu me lembro do Cavaleiro da Estrela da Guia. Muitos exemplos, muita coisa, muitos detalhes, tá? Tenham isso como uma boa luz na vida de vocês. Esse talvez seja um dos livros mais marcantes. Fiquem todos com Deus. Saravá.